Censura, assim, um conceito amplo é sempre um golpe na disputa de narrativas, né? Mas chegando de onde que a gente trabalha, censura é um jogo sujo, na verdade. É quando o que deve ser colocado já em âmbito de museus, que a educação em museus está muito atrelado a posicionamento e pensamento crítico, censura é um limitador de pensamento crítico e das pluralidades nos ambientes culturais. Bom, censura é algo que está diretamente ligado à comunicação, né? Aquilo que cerceia o meu desejo de me comunicar. Ora, a pessoa pode se comunicar por fala, por corpo, através de representações artísticas. Então, acho que a censura está muito nesse lugar onde não é o fato de eu não poder falar. Eu acho que, na realidade, é o fato de eu sempre ter que pedir permissão e essa permissão ser aprovada ou não. Isso acaba cerceando a minha liberdade de poder me manifestar ou de falar de forma livre e de forma como a gente sente. A censura, no meu caso, assim, eu levo muito para cercear o meu pensamento e o que eu sou, né? A partir do momento que eu tô no ambiente, eu tô na rua, ou eu tô em qualquer lugar, alguém não deixe eu ser o que eu sou e exercer o meu pensamento, eu levo isso como censura. Então, censura para mim é tudo aquilo que põe muitas pessoas. Por exemplo, tem gente que acha que isso é normal, mas tem outros que não acham, então eu acho que é uma certa censura, entendeu? Censura, para mim, se passa pelo o não direito de você expor suas opiniões diversas, entendeu? Você está num lugar que você, ou na televisão você vendo algum programa, ou você ir num lugar que você não pode entrar, então para mim censura é isso. Para mim é uma coisa proibida. Definir. É mais fácil de falar assim, o que são para mim os piores tipos de censura. O pior tipo de censura é a autocensura. Freud já falava, né, definia a diferença do id, do superego, do ego. Então, a gente já nasce com um censor aqui na cabeça. Mas isso é relativo, isso é muito pessoal. Eu acho que é bom falar de um conceito mais aplicável da censura, que é a censura política, a censura institucional, né? A qual, por exemplo, durante muito tempo, nosso país sofreu. Durante o tempo da ditadura, eu costumo dizer que nós brasileiros, infelizmente, temos uma memória muito pouco acesa em relação a esse período pós-64, né? Enquanto nossos países aqui da América Latina têm essa questão muito mais viva no dia a dia, na história de cada um. Bem, podia falar infinitamente sobre censura. Eu acho que primeiro, há de se relativizar, porque cada um tem um censor interno, ao mesmo tempo tem uma censura que pode ser institucional e que é muito ruim. Aqui onde eu trabalho, quase não tem censura, porque as exposições que é colocada aqui é geralmente aberta ao público. A censura nunca esteve fora também dos centros culturais e museus. Museus também praticam escolhas, arbitrariedades desde sua origem. Hoje, com os meios de financiamento, com pressões de setores que têm a possibilidade na disputa de narrativa mais forte, as censuras vão desde a eleição do que é possível de ser musealizado ou discutido ou problematizado, que já está nesse processo completamente atrelado à instituição, mas também não é revelado, assim, ou revelado de forma estéril. Ultimamente isso está bem em voga, né? Isso está vindo muito da própria população. A gente, sempre que a gente vai, eu, no caso aqui no Oi Futuro, e eu tenho outros amigos que trabalham em outros centros culturais e museus, sempre que a gente está com um novo projeto que vai abrir uma nova exposição e fala sobre assuntos ditos polêmicos, a gente já pensa, a gente pode ter uma revolta aí do público, um assunto que não deveria ser tratado pelos centros culturais e pelos museus, o que eu não concordo, né? Eu acho que museu, centro cultural e a arte como um geral é um dos principais instrumentos para trazer esses assuntos para a mesa. Eu acho que
Isso se dá muito no momento de uma construção da narrativa museológica, né, ou de uma proposta de conteúdo a ser explorado. Na maioria das vezes, os museus apresentam coleções com capacidades e com repertórios riquíssimos, mas nós, né, ou curadores, ou os próprios gestores, ou os idealizadores, né, construir aquela narrativa, muitas das vezes a gente se depara com situações em que a gente precisa ver e solicitar essa permissão para contar algo, né? Isso aí. Geralmente a censura vem com algumas pessoas que vai além dos limites, não respeitando o espaço público ou o espaço privado. Então acho que é um pouquinho de censura, tipo agride uma outra pessoa. Não é uma censura no normal, mas é uma censura meio privada, entendeu? Se vê muito isso, a situação de você ter certos cuidados, né? Às vezes eu trago certos eventos, certas apresentações que eu tenho que tomar muito cuidado com a questão pública, né? O que as pessoas vão pensar sobre isso. Eu acho que isso no Centro Cultural, uns anos para cá, tem ficado muito forte. Porque a gente tem que pensar não só na cultura, mas num modo mais institucional. Uma questão delicada porque a gente lida, por exemplo, quem trabalha com centros culturais e museus, lida com arte, e arte não tem fronteira, não tem limites, mas ao mesmo tempo, nós, no Brasil pelo menos, somos regidos por algumas leis e estatutos. Então eu posso citar, por exemplo, a classificação indicativa do Ministério da Cultura, que tem algumas normas, né, que tem algumas condutas a serem seguidas, né, que determina se um público de X idade pode ou não ver sozinho ou acompanhado certa coisa, e ainda o Estatuto da Criança e Adolescente também, que determina, através dos seus vários itens lá, dos seus vários tópicos, o que um menor pode ou não fazer. Então, para além das vontades, né, para além das cabeças, para além dos projetos criados e trazidos para as instituições, para além das vontades dos curadores e dos artistas, é importante lembrar que a gente é normatizado, né, por algumas leis e estatutos que estão para além da nossa vontade. Não, ainda não. Comigo não, mas com algumas outras pessoas sim. Realmente não consigo lembrar de um acontecimento de censura à minha pessoa, ou ao meu grupo, ou ao meu comportamento dentro de um museu, centro cultural. Acho que permeia a atividade, mas não nesse sentido que eu falei anterior do golpe da disputa de narrativas. Eu acho que a gente ainda se pretende sempre como instituição preza por essa pluralidade, por essa diversidade. E já presenciei como espectador, já não fui permitido acessar uma coisa que queria muito por alguma grita de algum setor, deixou de estar presente. Como visitante, o não acesso às vezes pode ser censura, o não acesso por limitações geográficas, o não acesso questão de dinheiro para acessar alguma coisa. E são formas mais sofisticadas, mas formas de censura. Como profissional, não. Mas como consumidora, né, de cultura, sim. Mas eu acho que assim, as experiências que eu tive não foram nenhuma experiência de cerceamento sobre a minha fruição, né? Como, por exemplo, você entrar numa sala e você sabe que aquela sala tem um conteúdo específico e aquele conteúdo foi comunicado previamente. Então, por exemplo, maiores de 18 anos podem acessar essa sala. Eu já vivi experiências que eu percebi essa condução, mas não que eu tenha sentido nenhum tipo de cerceamento da minha fruição ou da minha manifestação dentro dos espaços culturais, sendo museus, galerias ou centros culturais. Assim, já presenciei, mas é como eu te disse, como instituição, querendo ou não, se faz uma censura a algumas coisas. A gente toma muito cuidado porque a gente tem que atender todos os lados. Não. Eu tive, não aqui, no espaço que eu trabalho, eu tive uma história pessoal minha. Como eu falei no começo da minha apresentação, eu tenho uma formação de ator. Então, na década de 80, eu vivi ainda o final dos anos de ditadura. A norma,
os espetáculos, alguns espetáculos, a gente submetia a um departamento da Polícia Federal os textos a serem encenados. É lógico que eu peguei o finalzinho, né? Tem histórias escabrosas sobre artistas que foram espancados, né? Muitas peças censuradas, mas eu peguei um final que a gente tinha que apresentar, havia uma aprovação, um carimbo de liberado ou não. E no meu caso foi muito exótico, porque o meu grupo de teatro era um grupo que não era nem profissional, era um grupo amador ainda na universidade, o que tornava mais anacrônico um censor querer ver. E o mais doido, isso sim é doido, a peça era uma adaptação do Lima Barreto, que era um livro que estava disponível em qualquer livraria. O espetáculo se chamava Numa e a Ninfa, baseado no mesmo livro do Lima Barreto. E a gente teve que viver essa situação absurda de... A gente fazia um ensaio aberto, com tudo que tinha direito, luz, cenário, figurino, para uma ou duas pessoas, a plateia vazia. Os censores ficavam com o texto lendo, assim, repassando, para ver se a gente mudava alguma coisa, se a gente acrescentava alguma coisa. Era uma situação absurda, né? Incômoda, porque já não era um ensaio normal, porque tinha uma tensão no ar, né? A peça podia ser censurada, mas nessa ocasião também corria o risco, mesmo sendo um espetáculo montado para os jovens universitários, mesmo sendo um texto do Lima Barreto, um autor super conhecido, podia ser censurado. Então a gente fez o ensaio só para os dois censores, não me lembro se eram dois, se era um, era um. É uma situação incômoda, absurda, foi liberado. Ainda bem que a gente não vive mais isso, tomara que a gente nunca mais volte a passar por isso.